Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao curso introdutório de NetN para iniciantes. Meu nome é Hugo, eu sou CEO da Autotic e através desse treinamento eu vou te mostrar os conceitos básicos dessa incrível plataforma de integração totalmente gratuita. Através do NetN você vai poder não só integrar as suas aplicações, mas também automatizar processos, ok? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Autotic, caso você não conheça. Nós somos uma empresa especializada em Mautic e, além do suporte técnico, prestamos também consultoria e treinamento. Tá? Temos parceria com dezenas de agências de marketing espalhadas pelo mundo e, atualmente, nos tornamos representante oficial do NetN aqui no Brasil. Ok? Então, qualquer dúvida que você tenha com relação à plataforma do NetN, você pode procurar diretamente os autores, né, que é o site netn.io, ou você pode procurar a Autotic através do endereço autotic.com.br, ok? Então, até a próxima aula e valeu! Bom, o principal objetivo desse curso é ajudá-lo a dar os primeiros passos no NetN através de exemplos simples e totalmente práticos. Tá? Se você é uma pessoa que está em busca de uma forma de integrar aplicações e automatizar processos, né, de forma simples, esse curso é para você. Tá? Seja você um empreendedor digital, ou uma agência de marketing, ou um analista de processo, ou até mesmo um programador. Tá? Embora esse curso não exija conhecimentos prévios de programação. Tudo bem? Bom, falando já dos pré-requisitos, é necessário que você tenha um conhecimento básico sobre a API REST. Tá? É você saber o que é uma requisição, é você saber uma estrutura básica da API, né? O endpoint, os dados de parâmetros, seja de cabeçalho ou corpo, tá ok? A princípio não é nada complexo, é só conhecimento básico mesmo sobre a API, para que você possa entender quando a gente estiver configurando os nós, né? Que são as etapas das nossas integrações, tá ok? E o outro requisito é você ter um computador com conexão à internet, seja sistema Windows ou Mac, tudo bem? Então, até a próxima aula. Valeu! Bom, iniciando aqui no nosso primeiro módulo do curso, gostaríamos de falar sobre IPAs, né? Não teria como falar sobre o NetN sem antes abordar esse conceito, né? O IPAs, nada mais nada menos, é uma plataforma de integração em nuvem. Tá? Da mesma forma que existe SaaS, né? Ou SaaS, que seria software como serviço, ou seja, você usar um software em nuvem, é possível também utilizar uma plataforma de integração em nuvem. Ok? E as características de um IPAs é que, além, né, de ele ser disponibilizado online, né, em nuvem, ele é de baixo código, né? Ou seja, low code. Você vai ter acesso ali a uma interface, onde você simplesmente informa os parâmetros, tá? E por trás da aplicação, onde tem os código-fonte, vai obter esses parâmetros e fazer toda a mágica ali da integração. Então, como eu informei, você não precisa ser um programador ou um desenvolvedor para conseguir estabelecer integrações pelo um software iPaaS, ok? O objetivo principal dele é fazer essas integrações, tá, entre as aplicações web, as mais diversas aplicações que tem aí pela internet, e também acelerar a questão da inovação, né, da empresa, de você ter uma forma inovadora de poder automatizar esses processos, né, entre as aplicações, e também diminuir os custos, né, de integrações, ou seja, você não precisa de um auxílio ali de um desenvolvedor, né, para poder fazer a integração ali via código-fonte, né? E também reduz o custo de operações, né? Porque às vezes você precisa fazer um processo, né? Por exemplo, um processo de venda, né? E ao invés de você alocar ali 3, 4, 5 funcionários, né? Cada um passando ali por uma etapa para concluir um processo de venda, você pode colocar toda essa regra de negócio no seu software de IPaaS, tá? Que vai estar realizando tudo isso de uma forma rápida, automatizada e eficiente, tá bom? Bom, então a princípio é isso. Espero que você tenha entendido o conceito e até a próxima aula. Bom, e por que você deveria adotar um IPaaS, né?
embora eu já tenha falado vários motivos, né, várias razões, a principal é para que você possa automatizar os seus processos, né, seja de venda, seja de, enfim, captura de leads, entre outros exemplos. Você fazer isso de uma forma simples e rápida, tá? Então, por exemplo, imagine que tenha um setor comercial, tá? Aí na sua empresa ou na empresa de algum conhecido seu e que precisa ser notificado por cada falha que ocorrer numa transação de venda, tá? Imagine esse cenário. Se você for levar em consideração um processo manual, que é esse primeiro aqui, né, que é feito por pessoas, né, ele não é tão eficiente muito no sentido de custo, como eu havia informado, né? Você teria que pagar, né, um salário para cada funcionário desse aqui, e sem contar a questão do tempo, né? Porque a pessoa fazendo isso manualmente leva mais tempo do que um robô, né? Do que um sistema fazendo. Isso já é comprovado, tá? E como não bastasse, isso precisa passar por várias pessoas, tá? E nessa transição aqui pode haver uma falha de comunicação, ou seja, alguém terminar ali uma etapa, mas não comunicar o outro a tempo, tá? Ou até mesmo esquecer, como pode acontecer, né? Então, isso faz com que o processo demore muito, por mais que esses funcionários façam ele perfeitamente, digamos assim, né? Sejam competentes naquilo que foi delegado a eles, né? Mas perderia nesse conceito aí de tempo, tá? Já no outro caso aqui, seria através de um programador, ou seja, você poderia muito bem automatizar esse processo aqui manual dos funcionários por meio de um programa, né, de um software. E aí você precisaria contratar um desenvolvedor para implementar isso na sua empresa, né? Então aqui, o que envolveria? Envolveria também custos, né? Porque você teria que contratar esse desenvolvedor, né? E dependendo do que você queira, né? Teria que ser até um desenvolvedor talvez sênior, né? Então você pagaria um salário bem alto, né? E assim, é algo que seria complexo, né? Até se você fosse tentar dar manutenção ou fosse entender a lógica, você teria dificuldade, porque é necessário ter um conhecimento de programação, né? Tanto para poder criar a integração, quanto também para dar manutenção, tá? E por último aqui, nós temos o iPaaS, né? Um software de integração em nuvem, né? Que é o caso do NetN, onde você pode definir aqui a sua integração, né? Que é um workflow, né? Com apenas 3 etapas. E essas etapas aqui, elas praticamente fariam tudo que esses funcionários aqui fazem, tá? Elas teriam, né, toda a eficiência que um desenvolvedor teria ao implementar isso, tá? Sendo que aqui, de uma forma bem simples, né? Você não teria acesso direto ao código-fonte, você simplesmente só teria aqui a parte visual, né? E teria aqui dentro desses nós uma espécie de interface para você colocar os parâmetros. Então veja como é simples, tá? Então esse é o motivo principal, é você poder automatizar qualquer processo dos seus negócios, da sua empresa, de forma simples e rápida, tudo bem? Então até a próxima aula. E chegando no nosso segundo módulo do curso, vamos falar sobre o projeto, né, a empresa NetN.io, né, que também é conhecido como Nodemation. Tá? O NetN é uma startup alemã que tem sede em Berlim e ela foi fundada em outubro de 2019 por Jan Oberhauser. Né? Em alemão se pronuncia Jan. Tá? O NetN ele é o responsável, né, pela plataforma NetN, que é licenciada por código justo. Tá? Então, assim, é uma dúvida até muito comum entre os usuários, né, que às vezes falam, o NetN é ou não é open source? Não. O NetN, né, embora, né, ele pareça ser open source, ele é código justo. Tá? E o que significa isso? Por exemplo, uma plataforma open source, né, você pode baixar, instalar
no seu servidor, você pode usar e pode customizar e pode até revender, tá? Como de fato fosse um software seu com as suas características, né? Com a sua identidade visual, digamos assim. No caso do NetN, você pode sim baixar, instalar no seu servidor, usar ele sem limites, totalmente gratuito, tá? Mas você não pode customizar ele, tá ok? Para fins de revenda, tá? Como se fosse um software seu, tá? Isso é estritamente proibido, tá ok? E os autores colocaram essa licença até mesmo para quê? Para que pudesse resguardar o software, né? Para que pudesse haver ali uma base centralizada, tá? De atualizações e melhorias, tá? Então a proposta do NetN através dessa licença é que você possa ter o direito de usar essa solução gratuitamente, tá? E de acordo com as suas experiências que você vai obtendo com a plataforma, você possa contribuir com eles correções e melhorias, tá? Mas isso aí, no caso, você teria que ser um desenvolvedor, um programador, né? Ter uma conta lá no GitHub e poder compartilhar tudo isso com eles, tá ok? Bom, o NetN, ele praticamente está em fase, né, de crescimento aí, porque ele recebeu um investimento, né, de 12 milhões de dólares, né, através lá da empresa Felis Ventures, né, que é como se fosse um grupo lá de investidores anjos que enxergaram o potencial nesse projeto, assim como a Autotic também enxergou, né, por isso que a gente resolveu se tornar um representante deles aqui no Brasil. E com essa grana aí toda, eles estão investindo pesado mesmo, né, na parte técnica, né, contratando profissionais aí de TI para que a plataforma possa ficar cada vez melhor, tá bom? Então, assim, é um projeto muito promissor, tá? E vale a pena você conhecer, tá bom? Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção e valeu! Bom, nessa aula aqui eu vou falar um pouquinho sobre os diferenciais do NetN. Tá? Hoje em dia existe várias plataformas de integrações em nuvem, né? Não preciso aqui citar os nomes, porque até mesmo são várias, né? Mas não são iguais ao NetN. Tá? Embora a Autotic seja um pouco suspeita para falar dessa forma, mas eu vou te apresentar aqui praticamente 5 razões, tá? É claro que deve ter mais, mas são as principais aqui, que eu tenho certeza que vai te convencer em escolher o NetN como sua principal plataforma de integração, ok? A primeira razão é pela praticidade, tá? Como eu informei, você vai ter ali uma espécie de interface, né, para cada aplicação que você for ter que integrar, e você simplesmente só informa os parâmetros ali, né? Em poucos cliques ali você informa os parâmetros e você já vai conectando uma etapa com a outra. E em poucos cliques você já tem uma integração ali, um workflow, uma automação de processo 100% funcional, tá? A segunda razão é a documentação, tá? A documentação deles está sempre em atualização, tá? E possui uma escrita muito fácil de entender, tá? Você olha ali a documentação, é só você seguir o passo a passo que você consegue reproduzir o que está sendo ensinado ali, tá? A outra razão são as atualizações, né? Que também são constantes. Se eu não me engano, às vezes em uma semana chega a ter 2 atualizações, tá? E legal que nessas atualizações sempre vem as melhorias, né? Às vezes correções ou algo para melhorar, né, a experiência ali do usuário com relação à interface. E também vem novas integrações, ou seja, novas aplicações ali para você poder integrar. A quarta e penúltima razão seria o custo e benefício, tá? Por quê? Porque ele é gratuito, você não vai ter nenhum custo para poder usar ele e você também não vai ter limites de uso, tá? Se você for usar qualquer outra plataforma de integração, você vai ter que pagar um valor mensal, né, por uma quantidade de integrações que você for fazer ou quantidade de requisições, né, que passarem ali pela sua integração. E
você teria essa limitação, né? A limitação de acordo com os planos que você contratar da outra plataforma. O NTN não tem isso, tá bom? E a última razão é a comunidade, né, do NTN, que é super ativa, tá? Inclusive, se você for acessar agora lá a comunidade do NTN, você vai ver que já tem vários tópicos lá abordando diversas dúvidas ali e o pessoal sempre responde assim de imediato, tá? Até o próprio Ian, né, o CEO aí da NTN, ele é um dos que mais participa ali. É incrível. Tu abre um tópico ali, você já vê a resposta do Ian ali na primeira posição, né? Então, assim, eles são bem ativos e tem esse espírito colaborativo, né? De sempre estar tentando ali ajudar, tá? E agora também existe o grupo do Telegram do NTN, criada pela Autotic, que é mais um canal aí também para poder te ajudar a criar, né, e dar manutenção aí nos seus workflows, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Um abraço e valeu! Bom, chegando aqui na nossa última aula teórica do curso, eu gostaria de falar sobre as versões que o NTN é disponibilizado, tá? Que no caso são três. A Cloud, né, que é em nuvem, ou seja, você vai ter acesso ao NTN como se fosse um serviço, né? Lembra que eu falei sobre SaaS, né? Software como serviço, diretamente lá da infra do NTN. E a própria equipe técnica deles vai te dar o devido suporte, tá? Lembrando que, como a gente é representante agora do NTN aqui no Brasil, você também pode contar com os nossos planos cloud de NTN, né? E você vai ter todo o suporte da equipe Autotic, tá ok? A outra versão é a desktop, que foi recentemente lançada, tá? E nessa versão você tem acesso ao NTN totalmente gratuito, tá? Que é diferente da Cloud. A Cloud é uma versão paga, né? Porque até então você tem o suporte técnico, tá? E você não se preocupa com questões de infra, né? Com disponibilidade do seu NTN. Mas o desktop você não vai pagar nada para poder utilizar ele. Você vai usar ele diretamente do seu computador, seja ele Windows ou Mac. E a instalação é super simples. É basicamente Net Finish. Tá? Não precisa fazer nenhum tipo de configuração. É só instalar e usar. Ok? E a última é a Self-Host, né? Que é hospedagem própria. Então você vai lá, baixa o NTN, né? Como se fosse, por exemplo, um WordPress, um Mautic, né? E você instala e configura no seu próprio servidor, né? Seja ele local, né? Se você tem projetos, né, em Node.js aí no seu computador, ou você também pode disponibilizá-lo em um servidor Linux, né? Você instala lá o Node, né, no Linux, faz as devidas configurações e depois baixa o projeto do NTN no seu servidor e aí você consegue usar o NTN em nuvem, né, sem pagar absolutamente nada, tá ok? Bom, mas antes de finalizar aqui a aula, eu queria só mostrar aqui para você, diretamente do site, tá, do NTN. Quando você clica aqui em Get Started, né, você vai ter exatamente as versões, como eu informei para você, né, a Cloud. É só você fazer o seu cadastro aqui e você já vai ter acesso ao NTN, né, em nuvem por alguns dias grátis, né? Aí após esse prazo você começa a pagar a assinatura. O desktop aqui, né, que vai ser a versão que iremos utilizar nesse curso. Você vai baixar ele aqui. Ele, por padrão, já indica aqui a versão Windows, mas se você tiver um Mac, você vai clicar aqui no ícone da maçã, tá? E a Self-Host, que como eu informei, ele vai direcionar você para uma página, né? Para a página de documentação do NTN, que vai ensinar ali passo a passo como você instalar e configurar no seu servidor Linux, tá? Ou até mesmo no seu servidor local, tá ok? Bom, e a outra forma de você ter acesso é pelo site da Autotic, né? Se você for vir aqui em serviços e integrações, você vai ter uma chamada para ação aqui do NTN, ok? Deixa eu só carregar aqui o site. Opa, carregou. Você vai clicar aqui em teste grátis, tá? Bom, e nessa página aqui,
você vai poder agendar conosco, né, uma apresentação do NetN. A gente vai mostrar para você como ele funciona na prática, tá? O que você pode fazer com ele, tá bom? E aqui você vai ter algumas informações, né, sobre o que é IPaaS, né, por que escolher o NetN, tudo isso que a gente já abordou no curso. E aqui alguns exemplos, né, de integrações que você pode fazer, até mesmo automação de processos, né, você fazer envios em massas para o WhatsApp, né, usando aí o NetN com a nossa API do WhatsApp. Você pode fazer recuperação de boleto, né, nas plataformas de afiliados, como por exemplo a Hotmart. Você pode montar o seu próprio chatbot, é isso mesmo, você pode automatizar o atendimento do seu WhatsApp, tá ok? Também com o auxílio da nossa API, ao Zap, tá? E você também pode até fazer recuperação de carrinho abandonado, né? A pessoa foi lá, se interessou por um produto seu, mas por algum motivo saiu do checkout. Você consegue pegar os dados dessa pessoa, tá? E mandar uma mensagem para ela de forma automatizada, pedindo para ela finalizar a compra. Enfim, é uma infinidade de possibilidades de soluções que você pode fazer com o NetN, tá? Também temos os nossos planos cloud, tá? De NetN, tá? E você pode testar grátis por 7 dias, tá, ok? Então a gente faz todo o setup para você do NetN sem cobrar nada, tá, ok? E você começa a testar ele e se até 7 dias você não gostar, que eu duvido muito, né? A gente simplesmente cancela o seu plano, você não paga absolutamente nada e a vida que segue, tá? Mas se você gostar, você permanece com ele, tá bom? Bom, então é basicamente isso. Espero que você tenha entendido aí as versões do NetN e o próximo módulo agora nós vamos meter a mão na massa para você ver como o NetN funciona na prática, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Olá, aluno! Finalmente chegamos aqui na parte prática do curso, né? Nesse momento, a gente vai aqui fazer um overview, né? Uma primeira impressão, digamos assim, da ferramenta para que você possa entender o conceito dela e, em seguida, vamos começar a fazer alguns exemplos práticos, né? Usando os principais nós que são praticamente utilizados na maioria dos workflows que você for desenvolver, tá? Bom, então, na instalação do desktop, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar lá o site do NetN, tá? Como eu informei, o processo é bem simples, você só vai baixar um setup, né? Que é igualzinho esse aqui, né? Até coloquei aqui um ícone com a mãozinha. E você só vai executar ele, você só vai dar net finish, sem precisar configurar nada, e o NetN já vai estar disponível ali para você poder começar a usar, tá? Então, eu vou acessar aqui o site do NetN, né, ntn.io, tá? E aqui na página principal você vai clicar no botão Get Started, né? E você vai clicar aqui no botão de download do NetN versão desktop, né? Como o meu computador é versão Windows, eu vou clicar aqui. Se o teu for um Mac, você clica aqui no ícone da maçãzinha, tá bom? Então eu vou clicar aqui em download NetN, tá? Ele vem em arquivo zip. Ele tem 116 megas, tá? Aqui já baixou. Deixa eu minimizar aqui. Bom, e aí a gente vai extrair. Deixa eu jogar o setup para cá. Deixa eu já excluir logo a pasta. Vou excluir também esse zip, ok. E vai ter um setup assim, igual esse aqui, tá? Você vai dar 2 cliques. Ele vai iniciar o assistente de instalação.
Bom, eu vou dar um pause aqui na aula para não tomar muito tempo, tá? Assim que ele carregar completamente, eu volto. Bom, voltando aqui, nosso NetN acabou de ser instalado, levou aproximadamente uns 5 minutos. E ele vai criar esse ícone aqui na sua área de trabalho, tá? Automaticamente, ele vai concluir a instalação, não vai pedir para você fazer absolutamente nada, já vai criar esse ícone. Então, você vai clicar nele, né, para executar e vai aguardar ele carregar aqui, tá? Ele pode levar aí até 1 minuto para carregar, ele demora mesmo, tá? Mas funciona perfeitamente. Bom, enquanto ele carrega aqui, eu gostaria de falar sobre a diferença, né, entre a versão desktop. Opa, ele já abriu aqui, tá? Já vou maximizar. Gostaria de falar sobre a diferença entre a versão desktop e a versão cloud, né? Porque talvez você esteja se perguntando, poxa, Hugo, já que é gratuito, né? Ou seja, tudo que eu faria no cloud eu consigo fazer aqui no desktop, então não tem motivo para poder contratar o NetN em nuvem. Sim, tem motivo, tá? E esse motivo é a disponibilidade. Então, assim, o NetN Desktop, sim, ele vai te dar acesso a praticamente tudo que você teria num plano cloud, tá? Sendo que, se o seu computador descarregar, né, acabar a bateria, ou você perder a conexão com a internet, ou qualquer imprevisto, as suas integrações param de funcionar, tá? E isso acaba sendo muito crítico quando você está fazendo integrações para ambientes de produção, né? Imagine, né, uma empresa que tem a regra de negócios dela, vários processos dela rodando no desktop aqui no computador, e o computador pifa, a internet cai e aí a empresa para. Já pensou? Então, para fins de teste, né, e até mesmo de aprendizagem, né, como é o caso aqui no curso, aconselhamos sim você usar a versão gratuita, que é a versão desktop, tá? Mas se você for usar para valer mesmo, para a sua empresa, para o seu negócio, recomendamos fortemente a versão cloud, para que você possa ter aí o máximo de disponibilidade possível da ferramenta e também suporte técnico caso você venha enfrentar algum problema, né, na plataforma, que assim, pelo que a gente testou, não tem bugs críticos, né? Claro que sempre tem uns bugs ali, uns bugs aqui, mas nada que comprometa no funcionamento da ferramenta. Então, é importante você também ter o suporte técnico para poder lidar com esses problemas e até mesmo se tirar algumas dúvidas, né, se você tiver para montar o workflow, tá bom? Então é basicamente essa diferença. Mas vamos parar de enrolação aqui, vamos direto ao ponto. Bom, então aqui é a versão desktop, tá? Para essa aula não ficar muito extensa, na próxima aula eu vou estar fazendo um overview aqui com você, explicando para que serve cada um desses botões aqui, né, os menus, para que você possa se familiarizar aí com a plataforma, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima! Bom, como prometido, vamos fazer um tour pela interface do NetN para que você possa entender melhor, né, o que serve cada funcionalidade ali, tá? Eu vou minimizar aqui. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, você tem um menu aqui, né, básico, né, um menu de janela, né, que é menu de edição, né, de visualização, de janela, né, para você minimizar, dar zoom, e de help, né, para ter acesso aqui à documentação, à comunidade, né, e sobre os workflows, né. Bom, aqui no menu lateral esquerdo, você tem o menu de workflows, né, para você poder criar um novo, abrir, salvar, baixar seu workflow, importar um workflow de uma URL ou então de um arquivo JSON. Em seguida, você tem o menu de credenciais, né, para poder integrar com uma determinada aplicação, né.
Tem aplicação que você tem que criar uma credencial, porque senão você não consegue se conectar com ela aqui pelo NetN, tá? Você tem um passo a passo também lá na documentação do NetN, de cada aplicação, certo? Aqui no menu execuções é uma espécie de log, né, das execuções que você realizou, né, e mostra se deu sucesso, se deu erro, né? Fala o tipo de execução, se é do tipo gatilho ou execução manual, né? Eu vou te explicar melhor sobre isso mais à frente. O tempo de execução, né? E aqui para você ter acesso ao workflow, né? Para você ver como ele ficou, né? Após ser executado. Tá? E aqui você tem como filtrar, né? No caso, como a gente não tem nenhuma tag, então não dá para filtrar aqui. Aí você pode escolher o status, né, para saber quais deram erro, quais deram sucesso e etc. Tá? Bom, aqui embaixo temos um ícone de atualização, lembrando que a atualização ela não funciona por enquanto na versão desktop, tá? Pelo que foi informado, se você quiser utilizar a última versão, você terá que desinstalar o software e instalar novamente no seu computador, tá? Então só funciona por enquanto na versão cloud ou na versão self-host, tá? E aí você tem acesso sempre à última versão do NetN, ok? Mas eu acredito que o pessoal já está ciente disso e vai tentar corrigir para que você também possa ter a versão desktop sempre atualizada. Bom, aqui você dá o nome do seu workflow, né, da sua integração, tá? E aí você pode atribuir uma tag a ele, né? No caso aqui eu posso colocar curso, crio uma tag do tipo curso, né? Aqui é o botão salvar, né? Quando você faz alguma modificação, você clica aqui para poder salvar, no caso ele já está salvo, né? Esse botão Active aqui é para que seu workflow ele possa ficar ativo constantemente, né? Ou seja, quando você usa cria uma integração, né, cujo o início é um gatilho, tá? Eu vou explicar isso mais à frente também. Você deve marcar isso aqui como ativo para que o seu workflow sempre possa estar ali atento, né? Quando receber um evento externo, ele poder executar, tá? Bom, aqui você tem uma lista, né, de várias integrações, vários nós, tá? O nosso foco vai ser nos nós centrais, né, que são os nós essenciais para qualquer integração que você for criar, tá? É claro que você nem sempre vai usar todos aqui, mas provavelmente você vai usar ao menos um aqui na sua integração, tá? Porque eles são úteis e eles são separados aqui por categorias, tá? Bom, e aqui você tem a opção de centralizar o seu workflow, tá? Todo workflow ele começa com esse nó de start, né, que é o ponto de partida, e aí você arrasta aqui e solta já para poder selecionar qual é o próximo nó, né, que você vai conectar. Você pode dar zoom, diminuir o zoom, tá? E esse aqui volta à visualização padrão, e esse aqui centraliza, como eu informei. E aqui, por último, é quando você quer executar o seu workflow manualmente, tá? Então, esse Active é a execução automática, né? E aqui é a manual. Então, toda vez que você quiser executar, você tem que ficar clicando aqui nesse botão, tá? Bom, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado aí dessa aula, desse resumo, e até a próxima aula. Bom, como isso aqui se trata de um curso para iniciante, né, eu não poderia começar a montar um workflow sem ao menos falar sobre o conceito, tá? Para você que nunca ouviu falar desse termo, né, o workflow ele é uma representação gráfica, né, uma espécie de fluxograma de um processo, né? E um processo, como você talvez já deve ter visto, né, ele é composto por etapas, tá? E cada etapa ali ele faz um processamento ali de uma informação para passar para outra etapa posterior e assim sucessivamente, tá?
Mais independente, né, de quantas etapas o workflow tem, né, que tipo de integração ele faz ali, ele sempre vai ter um principal objetivo, que é o quê? Que é receber dados de uma ponta, né, processá-los e devolvê-los em outra ponta. Por isso que eu até usei aqui um exemplo desse processador, né? Como você pode ver aqui, de um lado, né, de uma ponta, a informação bruta, né, que no caso é a cenoura, né, passando por aqui, e ela é processada, ou seja, ela é triturada aqui nesse processador, e na outra ponta sai os dados, né, digamos assim, líquido, né, ou seja, os dados processados, trabalhados. Tá? Então, eu resolvi colocar essa ilustração aqui para facilitar o entendimento. Então, é basicamente isso o workflow. Tá? A informação entra por um lado, né, bruta, é processada, e sai do outro lado ali, tratada, líquida. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço. Finalizando esse overview sobre o NetN, né, eu gostaria de falar sobre a estrutura padrão dos nós, né, que é algo que iremos utilizar com frequência. Tá? E é importante você entender como é que funciona. Tá? Então, todo nó do NetN, tá, independente de qual aplicação seja, ele sempre vai ter essa estrutura aqui padrão, tá? Que são os parâmetros, né? Que é o input, né? Onde você coloca ali os seus dados, ou onde os dados da etapa anterior são incluídos, né? Você tem os dados de saídas, que são os outputs, tá? E você tem as configurações, ok? Então, resumindo, parâmetros, que são os dados de entrada, seja você colocando ali na mão ou vindo de uma outra aplicação. Os dados de saída, que é quando esse nó executa, né, processa esses dados de input e gera os dados de output, né, que, como eu falei, né, aqui os dados brutos e aqui os dados líquidos, tá? E as configurações. Tá? Então, para você entender melhor, vamos aqui ao nosso editor do NetN. Então, eu vou, por exemplo, criar um nó aqui. Eu vou criar um nó aqui do tipo webhook, tá? Que a princípio deve ser o primeiro nó que iremos abordar aqui no curso. Bom, então se você for ver aqui, esse nó ele tem os parâmetros aqui, né, que você informa, que são os inputs. Tá? Você tem os dados de output, né, que são os dados de saída. Eu vou tentar copiar aqui essa URL de webhook. Eu vou tentar acessar ela aqui para você entender. Tá? Por exemplo, eu vou colocar esse meu webhook aqui para executar. Aliás, deixa eu fechar aqui. Bom, ele já está aqui em execução. Tá? Por exemplo, eu vou acessar essa URL aqui, ó, de webhook. Tá? Acessei, né? Aí retornou aqui a mensagem, ó, o workflow foi inicializado. Tá? E se você for reparar, apareceu aqui o número 1, né? Ou seja, um item foi processado nesse meu webhook. Né? E aí, quando você abre, você tem aqui os dados de output, tá? Que são os dados de saída. Ou seja, ele processou essa URL aqui, que é o input, e apresentou aqui a resposta, né? O output. Tá? E aí você pode ver no formato tabela, também pode ver no formato JSON. Ok? Bom, e por último nós temos as configurações, né? Que aí você pode colocar aqui uma observação do seu nó, né? Você pode escolher a cor dele. Você pode informar outras coisas aqui, né? Se você quer que ele sempre gere os outputs no formato data, né? Em vez de ser JSON, como você viu aqui, né? Você pode determinar se ele vai ser executado apenas uma vez, se ele vai repetir em caso de falha.
ou se ele vai continuar mesmo com falha. Tá? Bom, então é isso. Até a próxima aula. Um abraço. E chegamos no último módulo do nosso curso, onde de fato iremos praticar tudo que foi ensinado aqui e também aprender os principais nós do NTN, que são os nodes cores. Tá? É claro que o NTN ele conta com mais de 200 nós atualmente, tá? E a tendência é crescer cada vez mais. Porém, como isso aqui é um curso para iniciante, tá? E como tende a ser um curso também útil, né? Vamos focar somente nos nodes core, tá? Que é basicamente aí a sua suíte, né? De nós essenciais para você poder montar aí as suas integrações, tá? Bom, mas antes de falar de cada um dos nós, né, centrais e mostrar como eles funcionam na prática, eu gostaria de ressaltar aqui as categorias desses nós centrais, tá? Você tem os nós que são responsáveis por transformar os dados, né, por processar os dados. Você tem os nós que trabalham com arquivos, ok? Você tem os nós que atuam nessa parte de fluxo, né, da gestão do fluxo ali do workflow. E você tem os nós auxiliadores, né, que complementam ali alguma funcionalidade ali do seu workflow, né, para que ele possa ficar algo assim mais dinâmico, tá? Mas melhor do que falar é mostrar, né, para que você possa entender. Então, ao acessar aqui a minha lista, né, por exemplo, eu vou arrastar aqui para poder incluir um novo nó, eu já tenho aqui o menu Core Nodes, tá? E como mostrei, né, as 4 categorias. E para cada categoria você tem aqui os nós, né, que fazem parte. É claro que eu não vou conseguir falar de todos eles, tá? Mas os principais eu vou estar abordando aqui nesse módulo prático, tá? Aqui são os de arquivos, tá? Lembrando que o NTN, por enquanto, só tem na tradução em inglês, tá? Mas eu acredito que lá na frente vai ter uma versão em português, tá? Até porque no Brasil, né, muitas empresas estão adotando esses tipos de plataforma, né, de integração, e eu acredito que o pessoal lá vai disponibilizar essa tradução, tá? E aqui são os nós do tipo auxiliadores, tá? Que também são vários, né? Mas eu só vou mostrar aqui os principais. Bom, então é isso, tá? Então, na próxima aula, a gente já começa falando sobre webhook. Um abraço e até lá. Bom, o primeiro nó, queremos mostrar aqui um exemplo prático, né? É o webhook, que funciona como uma espécie de gatilho para a execução do seu workflow, tá? Isso ocorre toda vez que ele escuta, digamos assim, um evento externo, tá? Então, para você que nunca ouviu falar de webhook, não sabe o conceito, o webhook é uma URL, tá? Que vai receber os dados de alguma aplicação externa, tá? Esse tipo de URL ele é muito utilizado, né, para poder transitar, né, informações de uma aplicação para outra por meio de eventos. Então, em vez de ser uma integração ali que você toda hora tem que ficar clicando em executar o workflow, né, para ele ir lá buscar, né, como se fosse um HTTP request, né, que também você vai ver nas próximas aulas, o webhook ele vai ficar ali a todo instante ativo, tá? Então, ele vai ficar monitorando a aplicação que você integrou, né? E qualquer evento que ocorrer lá nessa aplicação externa vai estar enviando essas informações para dentro do NTN. E aí você dá prosseguimento ao seu workflow, tá? Então, vamos ao exemplo para você poder entender. Eu vou minimizar aqui. Eu vou criar aqui, então, um nó do tipo webhook. Tá? Bom, ele já salvou aqui, que é daquela minha execução anterior. Tá?
Se bem que não tem nem como limpar aqui. Deixa eu ver se eu criar outro. Ah, eu posso limpar aqui, ó, tá? Esse botão aqui de lixeira é para você limpar os dados de saídas dos seus nós, tá ok? Então, tá aqui o meu nó chamado webhook, tá? E aí, você tem dois tipos de URL no seu webhook. Você tem o teste e você tem o production, tá? Hugo, qual a diferença? A diferença é basicamente o seguinte: o teste você vai utilizar quando você quiser debugar, digamos assim, o seu workflow, né? Debugar seria o quê? Você ir acompanhando como os dados são processados em cada etapa ali que estão integradas com o workflow, tá? Ou seja, os dados de saída. Você consegue ver os dados sendo processados ali em cada etapa ao usar uma URL de teste de webhook. Se você usa a URL de produção, você não consegue debugar o seu workflow, você não consegue ver como os dados estão passando ali naquela integração, tá? Essa é basicamente a diferença. A outra diferença também é que no teste de URL, para você testar o seu webhook, você tem que vir aqui e clicar em Execute Workflow, e quando a aplicação externa mandar o evento, o seu webhook vai ser executado e o seu workflow estopado. Então, se você quiser que o seu webhook escute um outro evento, você tem que vir novamente e clicar em Execute Workflow. Já o de produção, você pode manter ele aqui ativo. Você vai clicar aqui, né, e vai botar Active, né? E aí o que acontece? Toda vez que a aplicação externa mandar um evento, o seu workflow sempre vai estar recebendo. Você não precisa ficar clicando aqui no botão para executar ele. Ele vai estar a todo tempo ativado, tá? Então, é basicamente essa diferença entre o URL de teste e produção, ok? No nosso caso aqui, vamos desativar aqui e vamos utilizar a URL de teste para você ver como é que funciona, tá? Então, aqui já tem os valores padrão, né? No caso, autenticação nenhuma, você não precisa passar a autenticação aqui nesse tipo de webhook. O método é get, significa o quê? Que eu quero apenas receber as informações, né? Que esse webhook recebeu da aplicação externa, tá? Se eu quisesse, aliás, na verdade, que recebeu por cabeçalho, tá? Se a aplicação externa mandar as informações a nível de corpo, você teria que usar o método post, tá ok? Então essa é a diferença. Se é get, é quando você vai passar as informações a nível de cabeçalho. E post é quando é a nível de corpo. É claro que você não precisa agora decorar isso, tá? Mas é só para explicar o conceito. No caso, então, eu vou deixar aqui get, tá ok? O path é para você definir aqui o diretório para esse workflow, né? Ele gera aqui uma hash automática, tá? Mas se você quiser colocar aqui um nome personalizado, né? Por exemplo, vou botar curso, tá ok? E aí ele vai renomear aqui para curso. Então fica até uma URL mais curta, mais legível, né? E aqui você pode determinar qual é o código principal se o webhook conseguir retornar os dados com sucesso. Por padrão, é utilizado o código 200, tá? Mas por algum motivo específico, você poderia colocar aqui um outro código, tá bom? E é basicamente isso. E aqui é quando você quer que o webhook ele seja, né? Ele pegue os dados, né? Quando ele for disparado, né? Ou quando for executado o último nó do workflow, tá? Enfim, basicamente não precisa mexer absolutamente nada. Você só pode, se quiser, só muda o nome aqui, né? Mas o restante você pode deixar aqui. E aí o que vai acontecer? Eu vou, por exemplo, clicar aqui, vou copiar, né? Quando você clica, ó, ele copia a URL, tá? E vou executar esse meu workflow. Você já viu na aula anterior basicamente como funciona a dinâmica, tá? Mas repetindo aqui o procedimento, o meu workflow está escutando aquela URL lá que eu copiei, que é a URL dele, tá?
Bom, só um momento. Vou dar um pause aqui na aula e vou carregar o computador. Bom, dando continuidade aqui, vamos lá, novamente, né? Eu vou executar, aliás, eu vou copiar aqui a URL de teste, né, do webhook. Eu vou executar o meu workflow, tá? Agora meu webhook está escutando qualquer evento que ocorrer nessa URL e eu vou acessar essa URL aqui, tá? Deixa eu fechar novamente a aba. Eu vou abrir e vou acessar, ok? Bom, gerou um evento, né, que foi o acesso à URL e retornou essa mensagem aqui, que o workflow foi inicializado. Tá? Quando eu volto aqui para o meu NTN, o workflow retornou uma resposta, né, desse acesso à URL. Tá? E aí ele retorna aqui ó, o JSON. Tá? Você também pode conferir aqui no formato de tabela. Ok? E assim vai acontecer com qualquer outra aplicação que você for usar essa URL aqui de teste ou a de produção. Tá? Então, por exemplo, você tem um CRM, né? Ou uma ferramenta de e-mail marketing. Né? Eles podem oferecer a opção de webhook, né? Onde você vai copiar essa URL, você vai colocar lá no painel dessas suas ferramentas e qualquer evento que ocorrer lá, por exemplo, um lead entrou na lista, ou então um lead mudou de status, né? De prospect agora ele se tornou lead, de lead ele se tornou um comprador, né? Ou seja, qualquer evento que ocorrer vai estar passando os dados para esse seu webhook, tá? E você vai poder usar ele para dar prosseguimento aqui ao seu workflow. Então, você pode determinar, ó, a cada lead que entrar, por exemplo, na lista lá da minha ferramenta, faça isso, tá? E aí você pode determinar o que você vai fazer ali com esse lead, tá? Então é isso. Espero que você tenha entendido o conceito aí de webhook. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, que aí a gente vai tirando as suas dúvidas, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Bom, nessa aula agora vamos falar sobre o HTTP Request, que é um nó onde você faz uma requisição API com base no endpoint, né, que seria a URL, né, a interface, né, daquela API, o cabeçalho, né, e os parâmetros do corpo. Tá? Esse nó HTTP Request, geralmente ele é utilizado quando de fato você não encontra a aplicação ali no NTN que você gostaria de integrar. Tá? Então, por exemplo, aqui no NTN você vai encontrar várias aplicações, né, do tipo analítico, né, Google Analytics. Temos aqui, por exemplo, no segmento comunicação, temos aqui a AWS, né, que é o sistema de e-mail da Amazon, a ClickUp, né, Discord, enfim. E assim por diante, tá? Sendo que, às vezes, você não vai achar a aplicação que você quer aqui, né? Que seria, digamos assim, um template. Então, você terá que usar o nó HTTP Request para você mesmo montar a integração com a aplicação que você deseja. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente vai tentar integrar com a nossa API não oficial do WhatsApp, tá? Que é o Zap. Então, o que eu fiz aqui? Como eu sei, né, que não existe um nó para o Zap, né, eu tive que criar então esse nó HTTP Request, tá? E eu vou colocar aqui envia texto para o WhatsApp. Vou salvar aqui, tá? Bom, já vou conectar aqui, ok? Antes de configurar os parâmetros aqui, eu vou acessar a API de teste aqui da WhatsApp, tá? O link é api.whatsapp.com.br. Vou fazer o login aqui.
E aqui no painel eu vou estabelecer uma conexão com o WhatsApp da Autotick, tá? Para a gente poder fazer o teste. Então, basicamente, como eu informei, né? Você vai utilizar o endpoint, né? Que é essa URL aqui, com os dados de cabeçalho, que geralmente é só application JSON, né? Que é para você passar o tipo de dados que será transitado ali naquela API, e os dados, aliás, os parâmetros de corpo, né? Que é a seção, o número e a mensagem a qual eu vou enviar. A session key, ela também entra como um parâmetro de cabeçalho, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui informar uma seção qualquer, né? Vou colocar o nome da Autotick mesmo. Aqui na seção key também vou colocar como Autotick, tá? Esses campos aqui eles são livres, você pode colocar o valor que você quiser, tá? E o token é a senha única que cada API possui, tá? Eu vou conectar e em seguida eu vou ler o QR Code com o WhatsApp da Autotick. Pronto, acabei de ler. Agora vou aguardar conectar. Perfeito, conectado. Bom, para certificar que realmente está conectado, eu vou enviar uma mensagem para o meu WhatsApp pessoal. Inclusive, eu estou até logado com ele aqui, tá? E vou colocar aqui uma mensagem qualquer. Teste de envio de texto, tá? Eu vou clicar em enviar. Mensagem enviada. Pronto, recebi aqui, ó, do WhatsApp da Autotick, né? Teste de envio de texto. Está aqui a mensagem. Na conversa aqui com o WhatsApp do Autotick, tá? Beleza. Então, a gente vai agora estabelecer essa integração da nossa API com o nó HTTP Request, né? Com o NTN através do HTTP Request. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui novamente. A gente está aqui no desktop. Bom, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou ter que informar aqui é o método de requisição. Como eu informei, quando você vai passar valores na sua API, né, você tem que colocar do tipo POST, né, que seria um envio de informações. Se você quisesse obter informações, aí seria GET. Tá? Mas como a gente está enviando informações, a gente vai colocar como POST. Tá? Aqui na URL eu vou colocar exatamente a minha URL de endpoint, tá? Precedido do comando que eu quero que a minha API faça, que no caso seria enviar um texto, tá? Então eu vou maximizar aqui para você ver melhor. E aí o que acontece? Quando a gente quer enviar um texto pela WhatsApp, a gente coloca o endpoint e completa com send text, tá? É claro que você também pode enviar imagens, você pode enviar áudio, arquivos, vídeo. Cada um vai ter um comando específico, tá? Mas do texto é o send text. Bom, a minha URL já está pronta aqui. O próximo passo seria, antes de informar aqui os parâmetros do corpo, é já informar o cabeçalho, tá? Que no caso seria a session key, ok? Que eu coloquei o valor lá de Autotick. Somente isso, tá? O tipo de conteúdo, né, que é um outro parâmetro de cabeçalho, não precisa informar, porque essa opção aqui, né, do formato de resposta JSON, já faz o NTN entender que o tipo de dados que vai ser passado ali pela API é do tipo JSON. Tá? Então, você só coloca o session key como parâmetro. Em seguida, vamos adicionar aqui os parâmetros de corpo. Né? O primeiro é session, que está o mesmo nome da session key, né? Autotick. Eu vou acrescentar mais um,
que number, tá? Que no caso será o meu número pessoal, né? Que seria o DDDI, o DDD e o WhatsApp. Ok? E por último eu vou colocar aqui o parâmetro text, passando aqui o texto como parâmetro, tá? Eu vou maximizar aqui para facilitar a visualização. Então eu vou botar aqui, testando o NTN no curso para iniciantes, ok? Lembrando que você pode usar também a formatação do WhatsApp, né? Por exemplo, se eu colocar aqui asterisco, né? Ele vai colocar a palavra em negrito, ok? Se eu der uma quebra de linha aqui também, ele vai reconhecer essa quebra de linha, tá? Eu posso até dar um espaço aqui, vou colocar um atenciosamente, vou colocar aqui, equipe AutoTick, tá? Ok, vou fechar aqui. Lembrando que esses parâmetros aqui você tem à sua disposição diretamente da documentação da nossa API, tá? Aqui no menu opções, em documentação, ok? E aí você tem mais informações sobre os parâmetros, tá? Mas para enviar texto é basicamente isso, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou fechar aqui, tá? Quando eu clicar aqui em Execute Workflow, esse meu HTTP Request vai fazer uma chamada API passando aqueles parâmetros e vai disparar uma mensagem para o meu WhatsApp pessoal, tá? Deixa eu centralizar aqui, vou salvar e vou clicar em Execute Workflow. Ok, ó, foi processado, está aqui a mensagem, ó, testando o NTN no curso para iniciantes, né? Se eu abrir aqui, acho que vou ter que abrir por aqui. Bom, está aqui, ó, teste de envio, aliás, testando o NTN no curso para iniciantes, atenciosamente, equipe AutoTick, né? Então, repare que os termos aqui ficaram em negrito, né, por causa da formatação. E está aí a minha automação, aliás, a minha integração com o WhatsApp, tá? Lembrando que quando você abre aqui para ver mais informações, você tem o response, né, que é a resposta no formato em JSON, tá? Então aqui você consegue ver se deu sucesso, né, código 200, se o tipo de mensagem é chat, né, ou se é grupo, aqui os dados da sessão, o ID da mensagem, quem é o remetente, quem é o destinatário dessa mensagem. Enfim, você tem várias informações aqui de resposta da API, tá? Você pode também visualizar em forma de tabela, ok? Bom, então espero que você tenha entendido aí para que serve o HTTP Request e você pode fazer testes aí não só com a nossa API do WhatsApp, que é gratuita, né? Mas você também pode usar outras aplicações para você poder testar esse nó, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até! Bom, dando continuidade aqui a mais uma aula prática, vamos falar agora sobre o nó Read Binary File, né? Que é o nó que vai manipular as informações de um arquivo local, tá? É claro que se você estivesse usando o NTN versão self-host, né, esse arquivo deveria estar dentro do seu servidor, em algum diretório. Como a gente está usando o NTN Desktop, a gente vai estar usando um arquivo do nosso computador, tá? E aqui você pode trabalhar com as mais diversas extensões possíveis, né? TXT, PDF, DOC, CSV e etc. Tá? E aí, como é que funciona? Eu vou criar aqui uma lista, tá? Inclusive eu já tinha até criado, mas eu vou apagar. Vou criar aqui do zero, tá? Bom, eu vou criar um arquivo do tipo txt. Eu vou dar o nome de contatos, tá? E
nesse TXT vai estar uma lista, digamos assim, de contatos, né, de WhatsApp. Então, geralmente vem o nome dos campos, né, das colunas, por exemplo, nome, vírgula, WhatsApp, né, e abaixo os valores, né. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, fulano, vou colocar aqui um telefone qualquer, e Beltrano, também vou colocar aqui um telefone qualquer. Ok? Vou salvar. Eu posso muito bem importar essa lista do jeito que está, tá? Sendo que geralmente, né, quando você exporta uma lista de contatos de algum sistema, ele vem no formato CSV, tá? Então não teria nenhum problema se alterássemos aqui a extensão para CSV, ok? Pronto, já tenho aqui a minha lista em CSV. E aí, ao voltar aqui no meu NetN, eu acabei criando um novo workflow, tá? Eu vou dar o nome a ele de importa lista de contatos. Vou botar aqui, ó, CSV, tá? E aí, eu vou usar esse nó aqui, que é o read binary file, tá? Esse aqui é quase a mesma coisa, a diferença é que ele consegue manipular vários arquivos em uma requisição. No caso, a gente vai escolher esse que a gente só quer manipular um, tá? E aqui em File Path, né, eu vou colocar exatamente o caminho desse meu CSV aqui no meu computador, né? Então, eu vou clicar aqui em Propriedades, vou pegar aqui o caminho, né? Ele está na área de trabalho, Desktop. Vou colar aqui e vou completar com contatos.csv, certo? E aqui eu vou deixar a propriedade data mesmo, tá? Que é o nome que atribuímos quando está lendo uma informação de um arquivo, tá? Então eu vou executar aqui meu Node. Na verdade, eu vou fechar aqui e vou executar daqui, tá? Bom, você pode ver que ele processou com sucesso, gerou um dado de saída, tá? Mas quando é um arquivo, ele não vai exibir para você o JSON nem os dados em tabela. Ele vai simplesmente mostrar aqui em binary, né? Então você vai ver aqui, ó, que realmente ele leu com sucesso o meu arquivo, né, a minha lista em CSV, o caminho dela, a extensão e o mimitype, né? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Para que a gente possa ver essas informações, né, formatadas, né, numa tabela, a gente pode usar um nó chamado spread file, tá? Que tem por objetivo pegar essa data, né, do meu arquivo, né, anterior, tá? E colocar no formato tabela. Então, eu vou fechar aqui, ele já está conectado, tá, ao meu leitor aqui de arquivo. Então, quando eu executar novamente o workflow, ele vai importar a lista de contatos e vai formatar ela aqui em tabela. Então, vai ficar assim de forma bem legível, tá? As colunas aqui, nome, WhatsApp e os respectivos valores, ok? Bom, e aí, a partir de então, você pode começar a trabalhar com essas colunas, usando ela como parâmetros nos nós posteriores, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Olá, aluno! Nessa aula vamos falar sobre o nó function, tá? Que é o nó de função. Esse nó é para que você possa manipular os dados, tá, de saída utilizando a linguagem JavaScript. Eu não vou me aprofundar muito nesse nó porque ele é considerado um nó avançado, mas para o que eu vou exemplificar aqui, dá para você conseguir assimilar, tá? Onde a gente vai utilizar uma lista, tá, no formato JSON, e em seguida, tá, numa próxima aula, iremos utilizar um nó que vai dividir esse JSON em listas, tá, de forma visível, tá, ok? Mas propriamente eu estou querendo dizer que o function, você vai poder utilizar ele para poder armazenar, digamos assim, um valor
JSON, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou adicionar aqui um nó do tipo function, tá? Ele basicamente já vem com um valor default aqui, né? Onde para cada item que ele recebesse, né? Como no caso ele é o primeiro nó, então ele deve talvez gerar só um item só, né? Mas se ele fosse um nó ligado, né, a um nó que retornasse múltiplos itens, ele ia basicamente adicionar esse campo myNewField igual a 1 para cada um desses itens, tá? Mas no caso aqui eu acho que ele só vai gerar um. Então se eu der um execute workflow, ele vai exibir um item apenas, certo? Com um campo personalizado chamado myNewField, que é igual a 1, ok? Mas na prática, você vai poder usar ele simplesmente para poder disparar uma mensagem ou fazer uma requisição para uma lista em formato JSON. Tá? Então, eu vou apagar aqui, vou apagar tudo aqui. E basicamente eu vou montar a estrutura padrão do nó function, né? Quando você quer trabalhar com lista. Então, você simplesmente vai escrever itens, tá? Vai abrir e fechar colchete, vai colocar 0, ou seja, indicando que esse itens aqui meu é um array, tá? Eu coloco 0 porque é o primeiro índice, né, de um array. Eu vou colocar em seguida JSON, tá? Que, ou seja, os dados que ele vai armazenar é do tipo JSON. E vou dar um nome para essa minha coluna, né? Ou para esse meu campo. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, contatos. Tá? Eu vou colocar um igual. Tá? E aqui, nessa região aqui que eu vou comentar, ele vai vir a lista em JSON. Ok? E aí eu finalizo, né, com ponto e vírgula. E logo embaixo eu peço para retornar essa minha lista. Então eu escrevo return itens, tá? Não precisa colocar como um array, só colocar itens, que significa que ele vai retornar todos os itens, né, dessa minha lista aqui para o output desse nó, tá, ok? Sendo que ele vai retornar de fato em JSON, tá? Ou seja, os dados tudo agregados, e aí depois, na próxima aula, vamos usar um nó que ele vai dividir em itens, ok? Mas aqui é só para você entender como é que é a estrutura, tá? E aí, o que acontece? Se a gente acessar esse site aqui, o nome é... Deixa eu ver aqui. É CSV2JSON. Eu acho que é esse o nome do site. Deixa eu voltar aqui, eu não sei se é isso. Ah, é esse aqui, ó. Bom, o que acontece? Nesse site aqui, você pode selecionar um arquivo CSV, né, e converter ele no formato JSON. Mas digamos que você quisesse colocar aqui na mão mesmo, né, como a gente fez na aula anterior. Então, por exemplo, eu colocarei aqui nome, vírgula, WhatsApp, tá? Porque é assim que vem a listas em JSON. Eu vou dar um espaço, vou escrever novamente fulano, vírgula, vou colocar aqui o WhatsApp dele. E em seguida, vou colocar agora ciclano, ok? E vou colocar também o WhatsApp dele. Perfeito. Bom, eu vou simplesmente clicar em CS2JSON e o site já vai transformar essa minha lista em uma lista no formato JSON. Tá? Você pode copiar assim ou simplesmente clicar aqui, tá? Ele já vai copiar. E ao voltar lá para o nosso initN, vamos colar essa lista aqui, nesse espaço aqui onde eu comentei lista em JSON, tá? Perfeito. Vou tirar aqui os espaços, aqui também e aqui também, tá?
sempre terminando com ponto e vírgula, tá ok? E aí, quando executarmos esse nó, ele vai retornar um único campo, né, chamado contatos, que é esse aqui, né, com o array de itens aqui em JSON, tá? Tudo junto, tudo agregado. Na próxima aula, iremos mostrar para você como você fazer a divisão de itens desse array aqui de JSON, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Bom, continuando aqui com o nosso workflow, né, usando a lista em JSON, iremos agora usar esse nó chamado itemList, que tem por finalidade separar os itens de um array do JSON, para que eles possam ficar mais legíveis, né, em formato de tabela. Então, voltando aqui para o meu workflow, eu já coloquei aqui o nome de importar a lista em contatos JSON, tá? E eu vou criar aqui agora um nó do tipo itemList, tá? E o que esse nó ele faz, digamos assim, por padrão, né? É claro que aqui você pode agregar os itens, agregar os itens seria transformar um valor de JSON em array, tá? Você pode remover duplicados se ali tiver registros iguais, né? Você pode sortear, aliás, ordenar, né? Pelo ID ou pelo nome, enfim, pelo campo que você quiser, a lista. E você também pode limitar ela, se você não quiser que retorne todos os contatos, digamos assim, de uma lista, que você queira que só retorne os 5 primeiros, tá? No caso aqui vamos utilizar o split out itens, tá? Ou seja, que eu quero que ele divida os itens ali de um array do JSON, tá? Lembra que lá na minha lista ele retornou o campo contatos, né? Então, eu tenho que informar aqui exatamente o campo que eu quero que ele extraia esses itens, tá bom? Então, eu estou colocando aqui contatos, não mexo mais em nada, fecho, tá? Aí eu vou até colocar aqui, ó, lista de contatos do WhatsApp, tá? Vou salvar, ok? E vou dar um execute workflow. Novamente, ele processou aqui a minha lista em JSON, né? Que no caso aqui veio no formato array, né? Ele vem assim, ok? Mas em tabela ele vem tudo junto, tá? Com o campo contatos. Ao acessar o output aqui do meu item list, ele já formata, tá? Então ele coloca aqui o nome, a coluna nome, e coloca também uma coluna WhatsApp com os seus respectivos valores, ok? Bom, esse nó aqui ele é muito útil quando você, né, tem um nó aqui. Poderia não ser um function, mas poderia ser, por exemplo, um nó de uma aplicação externa, né, que ao retornar um JSON, você consiga dividir eles em itens, né, até mesmo para você poder trabalhar melhor esses dados, né, para você poder colocar como parâmetros. Então, lembre-se, toda vez que você precisar dividir itens de uma lista JSON, use o item list, tá bom? Espero que você tenha gostado também dessa aula e nos vemos na próxima. Olá! Nessa aula vamos falar sobre o nó if. O if ele serve para poder validar uma condição, tá, dos seus dados de saída e determinar que, se atender uma certa condição, segue por um caminho esse workflow. Mas se não atender, ele vai seguir para o outro caminho, tá? Para quem já está mais familiarizado aí, né, na área de programação, se ele atender a condição, é true, verdadeiro. Se não, é false, né, falso. Então, vamos ver como é que funciona esse nó aqui na prática. Bom, eu criei aqui um novo workflow. Eu dei o nome de verificando a condição com o if, tá? E vou adicionar, antes do if, eu vou adicionar esse nó aqui chamado Customer Data Story, NHN Training, né? Que é um nó que ele gera uma lista, né, de pessoas, né, para que você possa
fazer seus testes, né? Sem precisar ter que conectar com um banco de dados ou então usar uma lista, tá? Eu vou colocar aqui return all para ele retornar todos, mas eu acho que ele retorna até 5 contatos, tá? E está aqui uma lista de exemplo, né? De pessoas, né? Com seus respectivos ID, nomes, e-mails, né? Descrição aqui, o país, né? E a data que foi criado, né? Que foi cadastrado essa pessoa, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa coluna country, tá? Para poder fazer a comparação. Então, eu vou fazer o seguinte, como ele tem 2 contatos aqui dos Estados Unidos, né? Eu vou fazer uma verificação. Ó, se for do país Estados Unidos, faça isso. Se não for, não faça nada, tá? Ou vá para o outro caminho, né? Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou agora adicionar o nó if, tá? Eu já vou até colocar o nome aqui, ó. Verifica vou colocar aqui. Se verifica se é dos Estados Unidos, tá? Vou botar aqui abreviado. Eu vou abrir aqui novamente. E aí eu vou colocar aqui a minha condição, tá? Como eu sei que aquele valor lá, né, de país é uma string, então eu vou colocar aqui uma string, tá? Se fosse um number, por exemplo, o ID, né? O ID, ele é do tipo number, né? Inclusive, para você ter essa certeza, você pode vir aqui em JSON, tá? O que tiver em verde assim, né, com essas aspas, é porque é string. E se tiver em azul, é porque é número, tá? Então, esse ID, mesmo sendo número aqui, ele está sendo considerado como string. Então, você teria que usar string mesmo sendo ID, tá? Só usa number quando aqui for azul, quando o valor for azul, tá? Então, eu vou voltar aqui para o meu if. Eu vou adicionar uma condição do tipo string, tá? E aí eu vou pedir para que o campo country, tá? Eu já vou mostrar para você como fazer essa linkagem, né? Se ele for igual a US, tá? Atende a condição. Então, ele vai atender a condição e ele vai sair aqui na minha saída true, tá? Mas se ele não atender aquela condição, ele vai sair aqui na minha saída false, tá bom? Então, eu vou abrir aqui novamente, tá? E aí, eu vou ter que mencionar aqui o campo lá do meu nó anterior que retorna o país do contato, tá? E aí, como é que a gente faz? Quando a gente quer usar uma variável, né, um parâmetro de um nó anterior, a gente vai clicar aqui na engrenagem, vai clicar em add expression, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar em nodes, tá? E vai exibir todos os nós do meu workflow anteriores, tá? Então, eu tenho aqui o Custom Data Story e o Start. No caso, eu vou clicar em Custom Data Story. Ele tem parâmetros e output data, tá? Esse output data, ele só aparece quando você processa as informações no nó, tá? Se não processar, ele não vai aparecer aqui. Você vai clicar em seguida em JSON e aí ele vai exibir todos os dados de saída, né? Os output. Então, eu vou clicar aqui em cima do country. Eu quero que ele referencie o campo country, tá aqui, ó, country, tá? Lá do meu nó Customer Data Story, tá ok? Então, quando eu coloco aqui a referência, que é automática, tá? Você não precisa escrever isso aqui, ele já adiciona isso automaticamente. Ele já vai puxar o atual valor daquele primeiro item da lista, tá? Geralmente, ele sempre mostra a pré-visualização do primeiro item. Porém, ele vai usar de todos ali da lista, tá ok? Ele só mostra do primeiro. Ok, então, se fosse considerar o primeiro da lista, essa condição seria atendida. Então, esse contato, ele seguiria aqui pelo true, ok? E aí eu poderia determinar, ó, se for verdadeiro, se for dos Estados Unidos, envie um Telegram para ele, tá? Ou então poderia ser envia um e-mail, tá?
e entre outras coisas. No caso aqui a gente não vai fazer nada, é só para você entender como funciona o nó if, tá? Então, ok. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou executar, tá, o meu workflow novamente. Ok, então gerou a lista, né, de contatos aqui. E aí, a condição tem que ser o seguinte, duas pessoas têm que passar pela rota true, porque são dos Estados Unidos, certo? E as outras duas têm que passar pela rota ali false. Por quê? Porque não são dos Estados Unidos, ou seja, não atenderam a condição. Vamos ver se realmente é isso que está acontecendo? Vamos clicar aqui para ver o output. E olha, quando eu clico aqui em true, você pode ver que realmente ele só listou os dois moradores, digamos assim, dos Estados Unidos. Tá? E quando eu clico em false para saber quem entrou na condição false, está lá, na verdade, os três contatos. Né? É porque dois têm países informados e um não tem o país informado. Mas ele também entrou aqui porque ele não é dos Estados Unidos. Tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido também a funcionalidade, né, desse nó if. E na próxima aula vamos fazer um exemplo para que esses resultados sejam armazenados em um nó, tá bom? Um abraço e até a próxima. Dando continuidade à nossa aula anterior, vamos falar agora do nó NOP, né? Ou melhor dizendo, No Operation, né? É uma abreviação que significa sem operação, tá? Esse nó, como o nome já diz, né? Ele não executa nenhum tipo de ação, mas ele serve para poder armazenar os dados de output do nó anterior, tá? Então, voltando aqui para o nosso workflow da aula anterior, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um NoOperation para a minha saída true, ok? E aí eu posso colocar aqui residentes 2 EUA, tá? Opa. Vou colocar aqui. E no meu false, mesma coisa, tá? Na verdade, eu posso até duplicar, tá? Se você clicar aqui em Duplicate Node, ele vai duplicar um nó parecido. Eu vou botar aqui não residentes dos Estados Unidos, tá? E vou conectar aqui com o meu false. O que isso significa? Que todos que residirem nos Estados Unidos vão ser armazenados aqui nesse meu nó. E os que não forem, vão ser armazenados aqui nesse nó. Isso aqui vai ajudar a fazer a divisão melhor, né? Porque aqui no if, para você saber quem é quem, você tem que ficar aqui mudando, né? É claro que aqui você teria informação. Ó, no true, tivemos 2 itens, né? Ou seja, 2 residentes nos Estados Unidos. E aqui no false, tivemos 3 não residentes nos Estados Unidos. Né? Mas se você quiser algo mais separado, digamos assim, né? Mais legível, né? Você pode colocar esse no operation. Tá? Então eu vou executar aqui novamente esse meu workflow. Tá? E aí você repara que esses 2 nós foram executados, né? Porque são condições que atendem como verdadeira e outras como false. E aí, quando a gente clica aqui no true, ele retorna os residentes dos Estados Unidos. E quando eu clico aqui no operation da rota false, né, ele mostra os não residentes dos Estados Unidos. Ok? Bom, e agora vamos falar sobre o nó set. Esse nó é para que você possa trabalhar com parâmetros para referenciar valores em vários nós, tá? Principalmente quando você faz uma requisição a uma API através do HTTP Request. Por exemplo, ao voltar aqui para o meu nó de envio de mensagem do WhatsApp, esse aqui, ó, teste WhatsApp, repare que eu coloquei todos os parâmetros aqui de forma fixa, né? Estão todos aqui, tá? Porém,
é muito fácil fazer a alteração quando se trata de apenas uma requisição, né? Mas imagine que eu tivesse 5 requisições aqui, né? Se eu tivesse, né, mais um aqui. Deixa eu desconectar aqui. Se eu tivesse, opa, se eu tivesse outro aqui, e assim sucessivamente, né? Então imagine se, né, a minha API que tenha esse endpoint aqui, digamos que ele alterasse aqui de subdomínio, né? Não fosse mais API, mas fosse, por exemplo, teste, né? Imagine a trabalheira que eu teria que alterar em todos os nós, tá? Isso eu estou falando aqui de 3 nós. Tem workflows aí que possuem 10 requisições, né? 20 requisições API, tá? Então, para contornar isso, a gente usa um nó chamado set, tá? Que é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui de volta ao lugar. Vou puxar aqui. Aliás, deixa eu desconectar aqui. O set ele vai vir antes, tá? Eu vou colocar aqui, set. Eu posso dar o nome a ele de parâmetros, ok? E já vou conectar aqui. Deixa eu corrigir aqui, saiu errado. Perfeito. Deixa eu abrir de novo, vamos lá. Bom, então aqui eu vou fazer basicamente o seguinte. Eu vou adicionar todos os parâmetros da minha API para que eu possa ter um controle melhor, né? Para que a manutenção, a alteração, fique mais fácil e escalável, né? Então, por exemplo, aqui no meu value set, né, eu vou colocar string, né? Porque todos aqueles meus valores ali da API são string. Então, eu vou colocar basicamente tudo aqui, né? Então, eu vou colocar endpoint, tá? Vou colocar session key, vou colocar string também. Vou colocar session. Na verdade, session key poderia vir aqui embaixo, né? Aqui em cima eu vou colocar session. Aqui embaixo, session key, ok? Eu já posso complementar aqui com os valores deles, né? Que é autotick, que foi exatamente, né, o valor que eu usei lá no meu painel da USAP, ok? E aqui eu já aproveito e pego também o endpoint, né? Então eu vou também colocar aqui meu valor de endpoint, tá? E temos mais 2 parâmetros, né? Que são o number, né? Que é o número do destinatário, number. No caso eu vou colocar aqui o meu número mesmo. E vou colocar mais um que é o text, tá? E eu vou escrever aqui testando o nó set do NHN, tá? Eu posso colocar aqui também negrito. E aqui também. Vou fechar. E pronto. Basicamente, todos os parâmetros necessários, né, para fazer um envio de texto pela USAP já estão aqui, tá? E aí, como iremos mencionar isso aqui no nosso HTTP Request, tá? Basicamente, iremos excluir os valores, tá? E vamos clicar aqui em add expression. Toda vez que quisermos mencionar, né, um parâmetro de um nó anterior, vamos clicar em add expression. Bom, se eu clicar aqui em nodes e acessar parâmetros, ele não vai ter o output data. Por quê? Porque aqueles meus parâmetros ainda não foram processados, ou seja, ele não gerou output, né? Então,
antes de mais nada, eu vou dar um play aqui nele para ele poder gerar esse output, tá? E vai aparecer aqui todos os parâmetros, né? Em ordem, né? Conforme eu coloquei ali do lado, ok? E agora sim eu posso voltar lá e mencionar. Repare que ele ficou azul, né? Quando ele fica azul, é porque ele está referenciando um valor de um nó anterior, tá? Então eu vou agora novamente em Nodes, Parâmetros, Output Data, JSON, e vou clicar aqui em Endpoint, certo? Que é a URL da minha API. E aí, como ele já puxou o endpoint principal, eu posso simplesmente complementar aqui com Send Text, tá? Algo, mas por que você não botou logo o Send Text lá também? Sim, poderia fazer isso, mas eu prefiro fazer assim porque me dá uma liberdade maior em definir qual vai ser o tipo de envio de mensagem no próprio HTTP Request, né? Eu deixo somente o endpoint como parâmetro e eu complemento aqui com o tipo de mensagem. Tá? Então, botei aqui Send Text. Bom, aqui no meu session, mesma coisa, tá? Eu vou apagar aqui add expression, node, parâmetros, output, session, ok? Ó, já puxou o autotick. Repito aqui. Aliás, o session key, ele fica lá no cabeçalho, né? Então, eu apago aqui também. Põe add expression, nodes, parâmetros, output, JSON, session key. Também puxou o autotick, ok. Bom, finaliza aqui com o number, né? Add expression, nodes, output data, JSON, number, ok? Puxou o meu número aqui de WhatsApp pessoal. E por último, o texto. Add expression, nodes, parâmetro, JSON, text, ok? Bom, puxou o texto. Então, o meu HTTP request aqui, que faz o envio de mensagem de texto no WhatsApp, ele já está parametrizado, né? Então, se eu clicar aqui em Execute, ele vai enviar a mensagem normalmente, igual da aula anterior. Ó, recebi aqui. Tá? Testando o nó 7 do NTN, ok? Bom, então é isso. Espero que você tenha aprendido aí como utilizar o nó 7, tá? E nos vemos na próxima aula. Valeu! Bom, e chegando aqui na nossa penúltima aula do curso, vamos falar sobre o nó wait, que é o nó que vai gerar um intervalo entre as execuções dos seus nós, tá? Então, por exemplo, no caso aqui do nosso workflow de envio de mensagem do WhatsApp, temos apenas um envio de mensagem de texto, tá? No caso aqui eu poderia criar um segundo envio, tá? Um segundo envio, ok? Porém, aqui não teria nenhum intervalo, ou seja, ele enviaria a mensagem, ok? A primeira, e em seguida enviaria a segunda sem delay, ou seja, quase que de imediato, tá? E aí, para que a gente possa colocar um intervalo entre as duas, a gente utiliza esse nó aqui, tá? Eu vou até fechar aqui. A gente utiliza esse nó aqui chamado wait, tá? E aí eu posso definir qual vai ser a minha unidade de intervalo, né? Se eu quero em horas, se eu quero em dias, se eu quero em minutos ou se eu quero em segundo, tá? No exemplo aqui, eu vou colocar em segundos, ok? E vou colocar aqui 15, tá? Ou seja, eu quero que após... se bem que 15, eu vou botar 10, porque 15 é muito. Bom, eu quero que após 10 segundos envie a segunda mensagem, tá? Então eu vou fechar aqui, vou conectar
esse meu weight aqui com esse aqui, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a mensagem. Na verdade, eu tenho que alterar lá no meu parâmetro, tá? Ou melhor dizendo, o texto eu não vou colocar como parâmetro, tá? Eu vou colocar um valor fixo aqui mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em Reset Value, tá? Para ele retornar aqui o valor para valor fixo, né? E eu vou colocar aqui, envia mensagem 1, tá? Vou fechar. Eu vou aqui alterar também. Vou botar aqui, ó. Envia mensagem 1. E aqui vou colocar, vou pedir para resetar também. Envia mensagem 2, tá? Ok, meu workflow aqui já está pronto, tá? Então, todos os dados estão parametrizados, tá, ok? Exceto o texto, né? Onde aqui ele vai enviar mensagem 1, vai aguardar 10 segundos, tá? Eu já posso até colocar aqui também. Aguarda 10 segundos. E, em seguida, envia a mensagem 2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar aqui a visualização, eu vou tentar colocar assim, ó. Vamos ver se assim vai. Bom, acho que dá para enxergar daqui, certo? E aí eu vou dar -1 aqui. Bom, acho que dá para enxergar aí, tá? E vamos executar, né? Deixa eu já salvar aqui. E vamos executar o nosso workflow. Deixa eu até... Eu vou deixar assim mesmo aqui. Vamos lá. Vou executar. Bom, ele vai enviar a primeira mensagem. Ó, enviou, tá vendo? Ó, mensagem 1. E vai aguardar 10 segundos e vai enviar a segunda mensagem. Perfeito. Enviou a segunda mensagem, ok? Então é isso. Obrigado aí pela atenção e até a nossa última aula. E finalmente chegamos na última aula do nosso curso de NTN para iniciantes, tá ok? Eu não poderia deixar de finalizar esse curso sem falar aqui, aliás, sem mostrar, né, um exemplo de workflow em loop, né, com a opção Active ativado, né, ficou até meio redundante. E nesse caso a gente tem que utilizar, aliás, temos que começar um workflow com um nó do tipo gatilho, né? Então, todos os nós do tipo gatilho, tá? Seja um intervalo, seja um webhook, eles vão poder ficar constantemente ativos, tá? Nesse caso aqui, vamos usar esse nó chamado intervalo, tá? Que vai deixar o nosso workflow em uma espécie de loop e ele vai estar sendo executado de tanto em tanto tempo, tá? Como se fosse o wait, né? É um intervalo, porém, em vez de ser em execução entre as etapas, vai ser um intervalo para a execução do workflow ali em loop, tá? Então, vamos à prática? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou desconectar aqui esse meu start, tá? E vou adicionar esse meu nó chamado interval, tá? E aí, se você for reparar, eu vou clicar aqui novamente, ó. Todos os nós que são do tipo gatilho, tá? Eu posso até filtrar aqui também, ó. Todos eles que são do tipo gatilhos, você pode reparar que eles possuem esse sinal aqui, ó, de raiozinho, tá? Significa que é um gatilho. Somente esses nós é que podem ativar essa opção aqui, tá? Que é a opção Active, para manter o workflow ativo constantemente, tá? Então, se você for reparar, todos os gatilhos
eles não têm esse lado aqui para conectar com o Start, porque eles mesmos são o Start, tá? Então, eu vou conectar esse meu intervalo aqui nesse meu workflow, tá? E aí, como no wait, né, eu vou colocar aqui um intervalo, eu posso pedir para ele executar, vamos colocar de 30 em 30 segundos, certo? Aqui também eu poderia colocar em minutos ou horas, né? Ele só não deixa colocar em dias, né? Mas eu coloquei aqui 30 segundos, tá? Eu vou botar aqui, ó. Executa o workflow a cada 30 segundos. Certo? Bom, e aí eu posso manter aqui as mensagens, tá? Mensagem 1 e mensagem 2, tá ok? Para não demorar muito, eu posso aqui diminuir esse intervalo, né? Eu posso colocar aqui 5 segundos. Tá? Perfeito. E aí vai acontecer a mesma coisa da aula anterior, né? O workflow vai ser disparado, tá? Ele vai mandar a primeira mensagem. No caso aqui, ele vai aguardar apenas 5 segundos. Vai disparar a segunda mensagem e vai aguardar 30 segundos para executar tudo de novo. E aí ele vai mandar 1, aguarda 5 segundos, manda 2. Passou 30 segundos, manda 1, aguarda 5 segundos, manda 2. E assim vai ficar direto, né, no loop infinito. Enquanto eu não desativar aqui, ele vai ficar no loop, tá? Isso serve para você utilizar em alguns casos, né, que você precisa fazer ali uma requisição, a API. No caso aqui a gente está enviando mensagem, mas poderia ser uma API que puxa dados, né, de alguma aplicação. Então, às vezes, você precisa puxar essas informações de tanto em tanto tempo. E aí é onde entra a importância do intervalo, tá? Então, mesma coisa, eu vou jogar a tela aqui para cá, vou jogar aqui o meu... Aliás, para até mudar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou deixar do jeito que está mesmo. Eu vou só copiar aqui. Deixa eu pegar aqui. Puxar mais para cá. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Ok, acho que dá para ver daí, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar, tá? E eu vou já clicar aqui em Active. Então, a partir do momento que eu ativo aqui, o meu workflow já vai ficar executando, tá? Então, ele vai enviar a primeira mensagem. Eu acho que eu tenho que executar pelo menos pela primeira vez. É isso mesmo, tá? Eu cliquei aqui em Active, mas eu tenho que clicar aqui também, tá? Então, cliquei. Ok. E ele já começou a enviar. Na verdade, eu acho que eu não precisava nem ter executado. Eu acho que automaticamente ele já fica. É isso mesmo. Vamos aguardar 30 segundos. É porque aqui eu tinha que aguardar os 30 segundos. Agora que eu lembrei, né? Ele não ia executar logo de primeira, né? Então, por isso que ele acabou mandando aqui dobrado. Ó, mandou a primeira. Vamos aguardar 5 segundos. Mandou a segunda. É isso mesmo, tá? Realmente, ó, não precisa clicar aqui, tá ok? Uma vez que você ativa aqui, você pode deixar que seu workflow agora vai funcionar automaticamente. Então, vamos aguardar mais 30 segundos para ele mandar as mensagens. Ó, mandou a mensagem 1, vai aguardar 5 segundos e vai mandar a mensagem 2. Perfeito. Bom, e vai permanecendo assim infinitamente, né? Até eu desativar aqui, tá? Vou desativar aqui para não ficar gerando spam para mim, tá bom?
Então, é basicamente essa a funcionalidade do NOR intervalo, tá bom? Então, a gente encerra por aqui o nosso curso para iniciante e no finalzinho agora eu vou estar deixando uma palavra com relação a tudo que foi ensinado aqui e também propostas futuras, né, se for o caso, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula, né? Ou então, melhor dizendo, o próximo vídeo. Um abraço. Bom, chegamos aqui ao final do curso, tá? E não poderia deixar as minhas palavras finais aqui, né? Primeiramente, parabéns, né, por ter chegado até aqui. Embora, né, tenha sido um curso bem básico, né, bem breve, eu acredito que ele vai te ajudar, né, a entender um pouco melhor aí como funciona o NetN, né, e como você criar aí os seus primeiros workflows, tá bom? A princípio, a gente já está estudando a possibilidade de fazer um curso intermediário e avançado, né, onde a gente vai poder explorar um pouco mais tanto os nós, né, que mostramos aqui nesse curso de iniciante, como também novos nós, né? Mostrar também como criar alguns exemplos de workflows, né, completos, utilizando várias ferramentas que tem aí na web, tá? Então é algo que a gente já vai começar a preparar e eu creio que em breve já vamos estar lançando aí esse curso mais completo, digamos assim, tá bom? Então, assim, desejo muito sucesso aí para você, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar acessando aqui o nosso grupo do Telegram, tá? É só acessar lá o grupo NetNBR, tá bom? Ou você também pode ir diretamente lá no site do NetN e deixar sua dúvida lá no fórum que o pessoal também responde por lá, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar a sua avaliação, tá? Se você gostou muito desse curso, deixe aí suas 5 estrelas e fale aí o que você achou do curso, né? Quais foram os prós e também quais foram os contras, né? Para que a gente possa também estar sempre melhorando aí os nossos conteúdos, tá bom? Então, um forte abraço e te vejo em até um próximo curso. Valeu!